Bem-vindo, tudo bem, Vanessa? Bem-vinda. Hoje vamos falar sobre comportamento. E você sabe que esse foi um assunto que muita gente sugeriu para que a gente abordasse? Tá pitando o seu ponto? Tá, como é que você sabe, amiga? Eu tô ouvindo daqui. Caraca, eu tava assim, como que eu vou tirar isso discretamente? Por favor, Enéas. Porque tá num barulho que eu falei, gente, pobrezinha, vai ficar surda. Eu não vou entender o que ela vai me perguntar. Viu? O bom é que eu tenho, o meu fica tampadinho, mas eu já tenho o ouvido treinado. Olha, tem muita gente que sugeriu pra gente que a gente falasse justamente sobre isso, sobre um momento que você até acha que é legal, mas não tem muita certeza de você largar tudo em prol de um amor. É aquele companheiro, aquela companheira que pede para você mudar de país, pede para você mudar de trabalho, pede para você não trabalhar mais. Ah, eu sonhei em ter uma mulher que fique em casa, que cuide de mim, dos nossos filhos, ou até você, que em algum momento da vida optou por isso também, né? Falou, olha, agora eu vou parar, vou abdicar da minha vida, eu quero ser esposa, eu quero ser mãe. E aí? Passa 5, 10, 15 anos, tudo bem, vamos falar de uma forma positiva, você nem se separou, porque senão fala assim, ah, tudo cabe em separação, mas você não separou. Só que os filhos começam a sair de casa, e qual a sua identidade? Quem é você? O que você gosta de fazer, você como indivíduo, né? O que você quer fazer a partir de agora? A gente vê que muitos casais, muitas mulheres principalmente, passam por isso, por esses momentos, né, Vanessa? Sim. E existe um pensamento equivocado das mulheres. Obrigada. Né? Porque elas pensam... Ai, daqui a pouco... Porque elas pensam da seguinte forma. Se eu abdicar, se eu demonstrar, se eu simplesmente me entregar, o outro irá me valorizar e irá me recompensar por isso. Então, mas isso não deixa de ser uma chantagem emocional, né, Fred? Acho que muito desses problemas tem a ver com a pessoa não ter muito critério para a vida dela e do que ela pode negociar ou não negociar. Eu sempre falo quando eu atendo casais que assim, eles têm que fazer uma lista, quando eles estão em crise, do que é negociável ou inegociável. Tem coisas que você não pode abrir mão. Porque se você começa... Exato, né? porque é a base de quem você é, são os seus valores mais profundos, são coisas que você acredita muito profundamente. Então, quando você transforma aquilo que é inegociável em negociável, você às vezes começa um caminho sem volta. Mas aí a gente entra num outro momento que a gente sabe que faz parte da vida de muitas mulheres, né? Na hora que você vai posicionar o parceiro em relação a isso, o companheiro, olha, isso aqui, tudo bem, a gente pode negociar, isso aqui não. Nem sempre a contraparte reage com tanta naturalidade e respeito, né? Claro. Até porque a gente vive numa sociedade que ainda é machista. Nós mulheres, nós estamos ganhando espaço. Mas em muitas residências, principalmente se o homem é o provedor, ele acaba tendo a opinião final daquilo que vai ser viável ou não para o casal. Por isso que eu falo para as mulheres, você pode sim fazer o seu papel de esposa, de mãe, mas jamais abdique da sua independência financeira. É muito importante as mulheres terem um trabalho, porque você também passa a ter um poder de decisão dentro de casa. Às vezes as mulheres elas pensam assim, quer ver, amiga? Nossa, eu vou lavar, eu vou passar, eu vou cozinhar, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dos filhos, eu vou ser valorizada. Amiga, cai na real. A sua mãe passou, cozinhou, lavou, cuidou de você quando você estava doente. Um dia você simplesmente saiu de casa e não deu valor para ela. Então, a gente não costuma valorizar os serviços que são do lar. E, acima de tudo, quando uma pessoa que está perto de nós assume um papel de subserviente, ou seja, de sempre nos servir, o nosso inconsciente trata aquela pessoa como algo inferior a nós. Mas em contrapartida, vamos defender a outra parte também. Quando você fica sempre na mesma rotina, no mesmo círculo restrito ali de conversa, quando o marido chega, ou, como acontece em alguns casais, o marido não trabalha mais, quem trabalha é a esposa, Exato. A conversa é sempre a mesma. Quer dizer, o que acabava unindo esse casal, que era a forma diferente de enxergar as coisas, os assuntos diferentes, passa a ser uma rotina muito óbvia. Então, a mulher, o homem, quem fica em casa, fala sobre... Ah, fulaninho está muito mal educado, ciclaninho não sei o quê. Quer dizer,
vai-se aos poucos perdendo o interesse daquela relação. A pessoa parece que pensa igual o outro o tempo inteiro, né? É porque o amor, ele se baseia em admiração. Às vezes as pessoas esquecem isso. Quando você olha uma pessoa pela primeira vez e se apaixona, você está admirando algum atributo que parece que falta em você, que é mais evidente no outro. Aí você entra num relacionamento e você começa a virar um irmão gêmeo psicológico. A pessoa fala uma coisa e fala, é verdade, concordo. É meio um clone, né? Elas adoram ter aquela telepatia de que elas concordam em tudo. E às vezes você tem uma maneira elegante de dizer que você pensa de uma outra forma. Não quer dizer que você é contra a pessoa. Ah, mas eu vi outro dia outra coisa. Eu pensei também outra coisa da pessoa. Nossa, é verdade. Eu não sabia de tal coisa, que o pinguim não anda para trás. Aquilo é um assunto novo que causa uma mudança de perspectiva e acontece o que a Van falou. A pessoa olha e fala assim, nossa, a pessoa tem ideias próprias, uma vida própria, uma energia própria, e eu quero ficar perto daquilo. E isso vai alimentando a convivência, o desejo, o tesão e a longevidade do relacionamento. Gente, isso não quer dizer que todo mundo, todos os homens e mulheres que ficam em casa, trabalham em casa, que tenham essa forma de agir, porque tem muita gente que, mesmo trabalhando em casa, com todos os afazeres, como a Van disse, e é muito verdade, não são tão valorizados quanto deveriam, e que todas as atribulações e dificuldades do dia a dia ficam só em cima daquela pessoa, ela ainda pensa em, bom, deixa eu me informar, deixa eu ler, saber de coisas diferentes. E tem gente que trabalha fora, faz um monte de coisa e todo dia bate no mesmo ponto, fala do chefe, do funcionário, do empregado, qualquer coisa do mesmo jeito, parece que a pessoa não muda a perspectiva dela. É isso que é rotina, né? Teve uma pesquisa de uma revista bem importante aqui no Brasil e eles resolveram contabilizar o quanto deveria ser o salário de uma dona de casa. Quanto devia ser? 20 mil reais. Isso é o que ela deveria receber por todas as funções. Eu já fiz essa conta já uma vez com uma mulher que não se sentia valorizada. Ela falava, eu quero fazer tal negócio, mas meu marido não deixa. Então eu falei, vamos fazer uma conta das horas de trabalho, hora extra, férias não remunerada. A gente começou a fazer uma conta, ela ficou muito feliz, ela era muito rica. Muito rica, mas não tinha essa noção, né? Exato, daí quando ela começou a ter essa noção, ela começou a se posicionar diante do marido de um outro jeito e, estranhamente, aquilo que durante 30 anos não aconteceu, começou a acontecer. Ele passou a respeitar ela. Ela ficou surpresa. Então, mas eu acho que é um dos serviços mais ingratos, porque só aparece quando a gente não faz. Quando você faz, a pessoa fala, nossa, não faz nada, né? Fica o dia inteiro dentro de casa. Eu não ia aguentar ficar, porque você tem todo dia tudo para fazer e que você não consegue dar conta de tudo, sem falar a educação dos filhos e mais todos os problemas que a gente pode ter com família, em relacionamento, problemas pessoais, você não tem tempo para você. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, eu acho que da maior parte das mulheres, quando os filhos crescem naquela tal síndrome do ninho vazio. Porque aí você chega e você fala assim, tá bom, agora meus filhos cresceram, e aí, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? É mais ou menos o que acontece quando a gente sai de um casamento de muito tempo. Exatamente. Você fala, tá bom, deixa eu me remapear. É como se você... Eu gostava de ouvir música, eu não escuto mais. É como se você fosse para um país, morasse lá muito tempo, depois você quer voltar para o país de origem, você já não se localiza mais, você já não sabe mais quem você é, porque, sei lá, você passou 20, 30 anos sem reconhecer como você era antes dos filhos. E aí parece que é outra realidade, você não sabe mais quem é. E aí, muitas vezes, o ideal é que você busque uma ajuda mesmo, de um profissional, para você conseguir se reencontrar nesse novo contexto, que é um contexto muito importante, que pode ser também um contexto muito mais feliz do que você imagina. Às vezes as pessoas se sentem num grau de infelicidade muito grande, né? E pensa que a pessoa tem, nesse segundo momento, mais tempo disponível para poder resgatar sonhos, que, sei lá, aprender um instrumento musical, aprender alguma habilidade, qualquer coisa que de repente ela não tinha tempo, porque os filhos demandavam muito. E agora tem, né? Finalmente tem. Olha, chegaram muitas perguntas pra gente. Vamos lá pro telão? Vamos. Pra gente ver? Vem cá, ficam os dois ali pra gente ver, ó. Pode ir, Iva. Até uma Valêncio de Ribeirão Preto pergunta o seguinte: tive que me afastar dos meus amigos porque minha esposa não gostava. Hoje, bem mesmo. Hoje só saio com os amigos dela. Sinto falta das velhas amizades, mas abri mão disso por ela. Como faço para retomar meus amigos antigos sem magoar a minha esposa, Vanessa? É estranho, porque geralmente esse é um discurso de uma mulher. É um homem que acaba proibindo uma mulher. Só que, olha só, a gente tem que ver uma questão. Mas é uma mulher que mandou. Acho que é um relacionamento entre mulheres.
Thelma Valêncio mandou. Acho que sim. Não, e ela fala assim, porque minha esposa... só saio com os amigos dela. Minha esposa, isso. Então, um relacionamento homoafetivo. Uma coisa que a gente tem que colocar na nossa mente, que a maneira como os casais héteros se relacionam é exatamente igual como os casais homos se relacionam. Não muda nada, né? Tem duas questões aí. Primeiro, o que fez com que essa moça não gostasse das outras amizades da esposa? Primeiro, era uma conduta realmente que prejudicava ela? Álcool, drogas, excesso de balada, prejudicial? Ok, beleza, não tem que retomar. Agora, existem muitas vezes que a mulher simplesmente proíbe por uma questão de eu sinto ciúmes de você, eu tenho segurança, eu quero você só pra mim, eu quero abraçar você no meu mundo. Então, no caso, quem tem que se resolver é aquela que é ciumenta. Mas e como se posicionar? Quer dizer, você aceitou por X tempo. Agora chegou agora, já deu. O negócio é o seguinte, não quero mais. Jogo. É aquele posicionamento que o Fred falou, né? Porque uma coisa que ela falou aqui, abrir mão disso por ela. Ninguém abre mão de nada só pelo outro. Abre mão de alguma coisa pelo outro para obter vantagens em relação ao outro. Isso quer dizer que depois, sem a gente perceber, isso vai ser cobrado. Sim. É jogado na cara, né? Sim, depois de um sim. tempo. Eu fiz por você e você nem percebeu, né? Na verdade, um dos grandes problemas de relacionamento é que as pessoas não assumem 100% de responsabilidade pela atitude delas. Então, eu fiz, é que nem criança. Quem que aprontou? Os irmãos apontou um pro outro e falou, foi ele. Ou então Nunca fala, não, foi eu ele. fiz porque a Vanessa fez tal coisa primeiro. Fui levada pela situação. Quer dizer, tem que se posicionar, né, Vanessa? Tu sabe que existe um homem que ele é muito inteligente. Ele escreveu diversos livros de autoajuda, emocionais, para alavancar a vida das pessoas. Exatamente, eu acabei de esquecer o nome dele, mas eu já te falo. E uma das 13 leis, porque ele tem várias leis, uma dessas 13 leis dizia exatamente o seguinte: se você quer ser uma pessoa que tem sucesso na sua vida profissional e nos seus relacionamentos, na sua vida familiar, item importantíssimo, você assumir 100% da responsabilidade daquilo que você opta. Porque mesmo que você tenha dito eu abri mão por você, você acabou optando aquilo. Foi sua escolha. É a escolha, é a escolha. E a escolha sempre é da gente. Por mais que o outro tente influenciar, como aconteceu com a Thelma, a escolha foi dela de ceder, né? E aí, para voltar, ela vai ter que fazer um caminho de retorno que é um pouco mais difícil. Então, ela vai ter que criar pequenos desapontamentos. Então, assim, voltei a falar com fulana, tal. Você falou, eu sei que você não gostava, mas, poxa, eu estava com saudade. Vai preparando o território. Para depois demarcar o novo espaço. Exato. E aí vai se posicionando de um jeito diferente. Olha, tem outras perguntas que o Fred Matos, que é o nosso psicólogo, vai responder, Vanessa de Oliveira também, mas dá tempo de você mandar as suas perguntas. Antes, deixa eu falar uma coisa para você de casa. Você que pode falar, Vanessa de Oliveira, que é sexóloga, aproveite, viu? Vamos para mais uma? Um beijo para você, viu, Thelma? Viviane Soares, de Santa Maria. Sou paulista e me mudei há 5 anos para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, porque meu marido foi transferido. Estamos prestes a nos separar, mas não tenho nem para onde ir. Devo insistir no casamento? O que eu faço, Fred? Esse é um caso típico em que a pessoa está confundindo o relacionamento com a infraestrutura dela. Que são coisas diferentes, porque se a pergunta dela, devo insistir no casamento para ter onde ir? Morar? Onde ter onde morar, então ela está colocando o casamento como se fosse sinônimo de onde morar. Então, de segurança, né? Ou seja, ela precisa ter onde morar para ela poder tomar essa decisão tranquila, mas não é porque ela está insistindo no casamento que ela vai seguir naquela casa. Quer dizer, a pergunta que ela deveria fazer, então, não é devo insistir no casamento. Qual seria? Apesar de já ter desistido do casamento, como fazer para sair de casa? Ela precisa saber como sair de casa, mais do que se manter ou não no casamento. O casamento não está mais em jogo. E ela coloca o casamento em jogo de acordo com o que ela vai ou não fazer com a vida dela prática, né? Quando a gente pergunta pra gente mesmo se eu devo insistir num casamento, que você já sabe que ele já naufragou. De alguma maneira, de alguma maneira, sim, né? Porque se ela está considerando essa hipótese e por conta de não ter onde ir, ela não sai, é porque se ela tivesse uma porta para poder sair correndo, ela já teria saído. Infelizmente, né, Vanessa, a gente vê que o caso da Viviane é o caso de muitas outras mulheres, né? E tem uma coisa, as mulheres, elas precisam entender que existe muito potencial
dentro delas e que esse potencial pode aflorar a qualquer momento. Só que ela fica muitas vezes tão presa ao desespero de acreditando eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Amiga, existe uma vida após um relacionamento que não se sucedeu tão bem. Então, muitas vezes, apenas o começar do zero é uma coisa apavorante. Mas isso é totalmente viável para qualquer pessoa. Quantas vezes na nossa vida nós morremos e somos obrigados a renascer? Mas ainda quando a gente morre nesse sentido e renasce, e a gente tem um teto, parece que as coisas são mais fáceis. Minha mãe falava isso pra gente. Você tem que batalhar para ter a sua casa. Porque tendo onde morar, depois você arruma algum emprego que para você se manter, comer, você consegue. Então, eu acho que essa é uma preocupação muito grande, quer dizer, vou fazer o quê? Vou sair daqui com a mão na frente e outra atrás? Você tem filhos? De que forma isso vai acontecer? Complicado, né? E eu acho que a mulherada tem que se ligar de uma coisa também. O quê? Existem direitos. Mesmo que ela tenha ficado casada por X tempo, os bens que o casal adquire nesse tempo é de comum dos dois. E muitas vezes as mulheres pensam assim, não, vou me separar, então eu tenho que sair de casa. Não, calma lá, peraí só um pouquinho. Mas o que acontece? Às vezes essa é a pressão do marido, que começa a perceber que essa mulher quer sair e começa o quê? Primeiro a lidar de uma forma cruel, que mexendo, e aí isso é um assédio emocional. Você não vale nada. Você vai morrer de fome, você coitada. E a mulher já se sentindo mal, ela vai se sentindo cada vez pior, né, Por isso que nesses casos a pessoa precisa buscar uma rede social. Porque ela foi meio que ilhada em Santa Maria. Aparentemente a vida dela estaria provavelmente em São Paulo. Então ela precisa começar a resgatar o apoio de pessoas, amigos, familiares, para ela ter uma base na qual ela consiga se movimentar. Se pelo menos fortalecer, psicologicamente, né? Sim. E muitas coisas juridicamente estão mudando para as mulheres. Os juízes, eles já não encaram mais que o fato de você ter sido casada e dona de casa vai te garantir uma pensão por meses e anos. Não. Ele te dá um tempo. Mesmo porque direitos iguais, que a gente sempre buscou, são iguais em tudo. Então, ônus e bônus. A mulher também tem responsabilidade em sustentar os seus filhos, com 50% responsabilidade do homem, 50% responsabilidade da mulher. Exato. O homem e o juiz hoje em dia determina isso. Você tem, 6 meses para se restabelecer e arrumar um novo emprego. Se você tem idade para isso, eles consideram isso, acho que até 50 e pouquinhos anos, que você tem chances de voltar ao mercado de trabalho. Eu não volto à minha profissão, mas tem chance de trabalhar. Então, eu acho que também nesse ponto. Claro. Por isso que é importante a gente repensar quando a gente abre mão das coisas, que a gente tem que estar feliz hoje, pensar no hoje, é verdade, mas o futuro da gente depende da gente, não de quem está com a gente. Conheço um caso atípico, tentar resumir ele bem rapidinho. Eu fui então, peraí que eu já volto e você fala o caso todo. Que história é essa, Vanessa? É uma história que vai ajudar muitas mulheres, amiga. Eu acredito que foi uma atitude muito inteligente desta mulher. Eu fui fazer uma palestra e era para 100 mega empresárias aqui em São Paulo. E junto comigo tinha uma mulher que ela era esposa de um mega empresário, mas só assim, multinacionais, bam. Ok, eu fiz a minha palestra e logo em seguida veio o depoimento dela. E ela falou, eu abdiquei da minha vida para seguir a carreira e ajudar o meu esposo e cuidar dos nossos filhos e da nossa casa. Enfim, hoje eu tenho uma vida de dona de casa, sim, com privilégios e tal, por causa da situação dele. Só que o que aconteceu? Eu era gerente de uma grande joalheria lá na minha cidade. E ele me propôs, nós vamos nos mudar, eu tenho essa nova função, eu vou ser presidente de tal empresa, eu gostaria que você parasse de trabalhar e que você viesse junto comigo. Ela amava ele, mas ela pensou, bem, estou abdicando, o que eu preciso fazer então para não me dar mal se algum dia lá no futuro as coisas não derem certo? Ela fez um contrato com ele, ok. Um contrato? Fez um contrato. X% do seu salário pertence a mim. E eu vou cuidar dos filhos e da casa. E se nós nos separarmos, eu vou continuar com esse X% do salário. Fizeram o acordo e seguiram. E o casamento deles durou mais de 20 anos. Eu não sei se hoje em dia eles ainda estão juntos, mas quando eu dei a palestra ainda estavam. Só que as mulheres, muitas vezes, elas confundem uma coisa. Já que eu estou amando, que eu estou num relacionamento, eu não vou olhar para a parte burocrática de nada, porque, afinal de contas, o amor é um campo sagrado, iluminado por Deus. Acham que é amoral você pensar que no futuro pode não dar certo. Mas, gente, não é não dar certo. Deu certo por 20 e tantos anos, por 10 anos, 50. Claro. Deu certo por aquele período. Exato. E depois? Exato. Então,
a mulher se preocupar com algumas coisas, por exemplo, essas que principalmente abdicaram de muitas coisas em prol do marido, com seguro de vida, é uma coisa inteligente por parte da mulher. Não existe nenhum problema você chegar para o seu esposo e pensar, querido, vamos conversar, nós precisamos resolver, e se você vier a faltar, como eu vou ficar? Quantas mulheres simplesmente não têm nenhum patrimônio no nome delas, porque elas acham que vai ser uma afronta, uma coisa horrível, elas simplesmente falar isso para o marido? Não. Ela tem direitos também. Mas aí eu acho que só consegue, né, Fred, chegar e falar isso quem tem segurança. Exato. E a grande maioria das vezes, quem se sente submissa a tudo, se sente mal só de pensar nessas coisas. Quem dirá de sentar na frente do outro e falar. Então a gente tem que começar a mudar por isso esse que pensamento. A mulher, né? de modo geral, ela precisa se apropriar da questão prática da vida, porque a logística do relacionamento é uma das questões que mais causam confusão. Então a maior parte dos casais não falam sobre questões familiares, então quem gosta um da família do outro, questões de dinheiro e questões de sexo. Mas sabe por quê? Se você entra, depende da contraparte do momento, com esses assuntos, dá chabu, a grande maioria das vezes é encrenca. Isso depende Não é? de como você aborda o assunto, porque se você aborda de um jeito de confrontar outra pessoa, é mais difícil. Agora, se você se coloca num ponto de compartilhar suas sensações em relação àquilo, e você não está confrontando, acusando ninguém, fica mais fácil o assunto. Mas quando você foi submissa por muito tempo, e aí eu digo muito tempo, varia, gente, muito tempo, para alguns é 5 anos, para alguns é 10 anos, para alguns é muito mais tempo que isso. É difícil a pessoa se enxergar no, bom, eu sei que esse terreno é meio complicado, a gente vai discutir, é melhor eu dar um passo para trás. Quando você vê, você só anda de ré, você não dá um passo para frente, que é em direção da gente resolver o problema. Às vezes um atrito é necessário para a gente resolver. Quer dizer, a gente às vezes com medo de brigar, de ir contra o que sabe que o outro acha, a gente vai se anulando. Só que depois a gente começa a cobrar isso do outro de uma forma muito cruel, sem ele nem saber por que você está cobrando outras coisas, né? É que a gente sempre acha que tem que dar um passo gigantesco para a mudança. A mudança, ela vai acontecendo como aos pouquinhos, aos poucos. Né? Então você vai avançando num ponto e de repente quando você vê, aquele assunto é menos estranho. Agora, se você fica em silêncio absoluto, qualquer começo de conversa vai ser uma guerra. Olha, eu queria até combinar com vocês daqui 15 dias, a gente falar sobre um assunto que pediram, e não foram nenhuma nem duas, muitas mulheres, como lidar com o fim de um relacionamento de muito tempo. É aquela coisa que a gente estava falando no começo. Você, com o passar dos anos, aquilo que te deixava diferente do outro vai se apagando. Depois você já não se enxerga mais, a sua identidade não existe. E aí termina o relacionamento. O que eu faço com tanto tempo que eu tinha? Quer dizer, eu tinha tanto tempo para cuidar dos filhos, pois agora eu não tenho mais, ou tanto tempo para me dedicar àquele relacionamento. E agora? O que eu faço com tanto tempo para mim que eu não sei nem como usar? Vamos falar disso? Temos dicas ótimas, né? Sim. Você tem? Ai, que bom, vamos aproveitar. Olha, deixa eu passar aqui os contatos da Vanessa de Oliveira. Quem quiser saber dos cursos e tudo mais, na fanpage, é só curtir a minha fanpage, que é Vanessa de Oliveira Oficial. Tem que botar oficial e se inscreve ali na newsletter. Porque assim que você se inscrever nas newsletters, eu vou te mandar vários dicas que só vão acrescentar a sua vida. Que bom. Obrigada mais uma vez. Obrigada também. Fred, seu site... sobreavida.com.br sobreavida.com.br sobreavida.com.br, lá também tem textos bem legais, né? Exato. Obrigada mais uma vez aos dois. Daqui 15 dias a gente fala mais. Que pena, devia ser toda semana.